Boa noite, amigos do canal Fé Ativa. Louvado seja Deus, estamos iniciando mais esta noite e mais este período de oração e também de meditação na palavra do Senhor. A palavra do Senhor traz fé ao nosso coração quando nós a ouvimos. E esta fé que vem da palavra de Deus é o elemento que nós precisamos para receber de Deus os milagres, o suprimento, as respostas que nós precisamos. E hoje nós vamos falar sobre orar por outra pessoa, interceder por outras pessoas. Como é que fazemos isso? E o que a Bíblia diz a respeito disso? Funciona? Deus nos ouve? Vamos ver daqui a pouquinho, tá bem? Antes, porém, por favor, deixa o like para o canal se você puder. Também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Também aproveite o espaço aí dos comentários, coloque nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todos os nomes. E quando você receber aí na sua mensagem um coraçãozinho, isso é sinal de que nós lemos o que você escreveu, lemos a sua mensagem e já passamos esses nomes para o caderno de orações, tá bem? Muito bem. Orar por outra pessoa, ou seja, interceder por alguém junto a Deus. Pedir a Deus uma bênção para alguma pessoa, que pode ser o seu irmão de sangue, pode ser o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais, um colega de serviço, um colega de escola, né? Um parente distante, um vizinho, uma pessoa que você quer bem, qualquer pessoa. É possível a gente orar por elas e Deus abençoá-las porque nós oramos? Sim ou não? E eu digo sim. Graças a Deus, a palavra do Senhor nos mostra isso, que nós podemos interceder por outras pessoas. Aliás, não é nenhuma sugestão, é quase como se fosse uma ordem do Senhor Jesus, que a gente ore pelas pessoas. Deus quer abençoar a todos, gente, viu? Deus quer abençoar a todos, mas a Bíblia ensina, a Bíblia mostra que Deus só age quando a gente ora. Por isso que na Bíblia, do começo ao fim, é mostrado o dever dos homens orarem, das pessoas orarem. Porque sem oração Deus não age. Uma vida sem oração é uma vida onde nós não vemos Deus agir, mas uma vida de oração, ou seja, uma pessoa que pratica a oração, nessa vida o Senhor está se manifestando constantemente, produzindo milagres, dando respostas, não é? Ouvindo a oração da pessoa e abençoando. Mas vamos lá, o que a Bíblia diz a respeito de se orar por outra pessoa? Primeiro, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a gente orar por uma outra pessoa que já é crente. Como nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, e tem outras pessoas que também creem, mas de repente, por exemplo, pode ser o seu caso. Você é crente firme no Senhor, mas o seu marido é um crente desviado, esfriou na fé, não é? Ou é um crente fraco, que precisa de ajuda em oração. De repente você tem irmãos de igreja, não são irmãos de sangue, são irmãos de fé, mas que estão desviados e você os ama muito, você os aprecia muito, você gosta muito deles e você não quer ver eles sofrendo na mão do diabo no mundo aí, né? Ou pior ainda, se Jesus voltar, eles fiquem. Então você pode orar por eles também. O que a Bíblia diz? Então vamos ver. Primeiro, por pessoas crentes. O que a Bíblia fala? Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, todos os santos aqui, gente, santo quer dizer uma pessoa que aceitou Jesus e por isso ela foi santificada pelo sangue de Cristo. Santo não quer dizer perfeito. Santo significa separado. Quando a pessoa aceita Jesus, ela é separada desse mundo, embora continue vivendo nesse mundo. Legalmente falando, ela não pertence mais a este mundo, é uma pessoa já separada. Então, santos são os crentes, tá bem? Santo não é imagem de escultura, por favor. Santo não é gente perfeita, tá bom? Na Bíblia tem muitas pessoas chamadas de santas, não é? E que tinham muitos defeitos, tá bem? Então, santo é a pessoa que aceitou Jesus. Então, aqui, o próprio Espírito Santo
quase como ordenando, manda a gente orar por todos os santos, por aqueles que estão desviados, né? Por aqueles que estão afastados, por aqueles que estão na igreja, mas estão fracos na fé, por aqueles que, devido às lutas da vida, estão enfraquecidos, né? Por aqueles que têm tantas batalhas na vida que não conseguem dar conta sozinhos, devemos orar por eles, tá? E como que nós devemos orar por eles? Vamos ler de novo o texto? Olha aí. Com toda oração e súplica. Toda oração quer dizer todos os tipos de oração. Você sabe que existem vários modos de orar, vários tipos de oração. Oração de concordância, por exemplo, oração de consagração, oração de adoração, súplica. Então tem vários tipos de oração, mas todo tipo de oração que você souber, faça em favor deles. Depois ele fala, orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? Bom, tem duas situações aqui. Orar no Espírito, inicialmente, é aquela pessoa que é batizada no Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, que quando ora fala em línguas. Você sabe, tem muita gente que já foi batizada no Espírito Santo, mas não aproveita esse dom, não aproveita essa bênção. Porque a pessoa, às vezes, ela acha assim, ela pensa assim, eu falo em línguas, mas o que adianta falar em línguas, né? E a pessoa nem ora em línguas, ela ora na sua linguagem normal, no português normal. Acontece que a Bíblia fala que quando a gente ora em línguas, embora nós não saibamos o que estamos falando, a não ser que Deus nos dê a interpretação, nós estamos orando a oração perfeita, a oração que é adequada para aquele momento. Muitas vezes nós estamos orando em línguas e até mesmo estamos intercedendo por outras pessoas sem saber, né? Então ore em línguas sim, né? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você fala em línguas? Então quando você for orar por outra pessoa, você pode sim orar com a sua linguagem normal e também em línguas, tá bem? Ore porque vai fazer muito bem, não só para a pessoa por quem você ora, mas também por você, porque a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. É como se estivéssemos recarregando a nossa bateria espiritual, tá bem? E o segundo tipo de oração no Espírito é aquela oração onde você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, está buscando, né? Continue buscando, você vai receber. Para você que ainda não ora em línguas, mas que você faz aquela oração bem espiritual, aquela oração onde você se concentra, aquela oração de coração, aquela oração do profundo da sua alma em favor de alguém, tá bem? Então, ore todo o tempo. Depois ele fala, e para isto, vigiando com toda perseverança, quer dizer, não desista, persevere, ore pela pessoa, mesmo que aparentemente não esteja produzindo efeito. Porque muitas vezes nós oramos por um tempo e dentro daquele tempo parece que não acontece nada. A pessoa continua desviada, a pessoa continua fria na fé, a pessoa ainda continua caindo, não é? Então aparentemente não há resultado, mas o apóstolo Paulo fala vigia, vigia porque não é o que você vê o que vale, é o que Deus falou o que vale. Se aqui Deus pede para a gente orar pelas pessoas, inicialmente aqui estamos falando de orar pelos crentes, né? Estejam eles caídos, desviados, frios na fé, ou até estejam bem na fé, em comunhão, não tem problema, vamos orar por eles, né? De repente o crente aí é o seu parente, seu marido, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe que está frio na fé, desviado, não sei, ore por eles. Mas continuando, quando Deus aqui manda a gente orar, é porque vai ter resultado, entendeu? Deus seria muito injusto se Ele mandasse a gente orar e não fosse para ter resultado, né? Não, mas Ele manda a gente orar por quê? Porque Ele vai ouvir as nossas orações e Ele vai responder no tempo adequado, claro, tá? Então mesmo que pareça não estar surtindo efeito as suas orações, persevere, por isso que Ele fala, vigia, não deixa o diabo te enganar. Quando ele está tentando fazer você desistir de orar por alguém, é porque a bênção está chegando. Aí que você ora mais ainda, em nome do Senhor Jesus. Eu já vi muitas vezes acontecer. Certo dia, uma irmã ligou para mim, toda feliz da vida, contando que o irmão dela, que estava desviado da fé, né? Tinha voltado para o mundo, para as drogas, tudo, estava toda feliz dizendo assim, pastor, que alegria, o meu irmão voltou para a presença de Deus, o meu irmão voltou para a igreja, pastor, voltou a buscar o Senhor. E por que ele voltou a buscar o Senhor? Porque nesse período que ele andou afastado, todos nós oramos por ele, principalmente a irmã, não é? Que é a mais interessada, oração incessante. Tinha vezes que parece que
Quanto mais a gente orava, parece que ele ficava pior, né? Não queria voltar para a igreja, rebelde, mas olha aí o resultado, né? Um belo dia ele não resistiu, ele mesmo confessou com a boca dele: eu preciso de ajuda e eu sei onde eu vou encontrar essa ajuda. Voltou para a igreja, começou a levantar de novo. É o que Deus faz, por isso ele está dizendo: ore todo o tempo, com toda oração e súplica, vigiando e perseverando, persevere, insista. E depois, para encerrar, ele diz assim: perseverança e súplica por todos os santos. Repito, santos aqui são os crentes, tá bem? Muito bem, súplica é aquela oração mais profunda, é como se fosse um rogo, é como se fosse uma oração assim de alguém muito necessitado. Então, é como se a gente tivesse muito necessitado de ver a outra pessoa sendo levantada, restaurada, abençoada, curada, liberta, tendo a sua comunhão de volta com Deus. Tá bem? Muito bem. Aí você pode falar assim: tá certo, pastor, eu entendi. Orar pelos crentes, né? Por aqueles que já são de Cristo, que estão desviados, afastados, frios na fé, ou até mesmo por aqueles crentes que estão bem, mas precisam de oração também. Sabia disso? Mesmo os crentes que estão bem precisam de oração. E eu não tenho vergonha de falar, não. Você ore por mim também. Viu? Coloque a mim nas suas orações aí, tá bem? Eu posso estar forte na fé, graças a Deus, com a bênção do Senhor, tudo em ordem, mas eu preciso das suas orações, tá? É com as suas orações que a gente se mantém na posição, é com as suas orações que Deus permite que a gente continue firme e forte na fé. Ore por nós, pelos pastores, tá? Precisamos muito da sua oração, tá bem? Aí você fala assim, ó: tá certo, pastor, eu entendi. Mas e quando a pessoa não é crente? E quando, por exemplo, tem um irmão de sangue, mas ele é macumbeiro, ou é feiticeiro, sei lá, ele tem outra religião, ou então ele não tem religião nenhuma, ele anda pro mundo aí, bebe, fuma, anarquia, mulherada, bagunça, aquela coisa, e vive tomando na cabeça, né, tendo prejuízo, né, e ainda por cima dá dor de cabeça para nós lá, pastor. O que a gente faz com essas pessoas? Você pode falar assim, em outra situação: o pastor tem um filho ou uma filha, ou meninos abençoados, no sentido assim, são obedientes, são estudiosos, são trabalhadores, mas não querem se apegar com Deus, não querem saber de ir para a igreja, não querem saber de Jesus. E eu sei que, você vai dizer, né? Eu sei que eles podem, olha, ser muito esforçados, muito obedientes, mas sem Jesus, tudo isso aí não vale muita coisa não, né? É que nem castelo de areia, chega um ponto ele desaba. O que eu faço, pastor? Como é que eu oro por essas pessoas? Vamos ver o que a Bíblia diz? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, ali é dito o seguinte: olha só o que nós temos que fazer. Capítulo 2, versículo de número 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aqui ele já engloba todos. Então ele fala assim, ó: antes de tudo, pois, exorto, quer dizer, Deus nos incentiva, né? Ele dá aquela direção forte que nós devemos orar, usar a prática de oração, súplica, intercessão. Intercessão é você se colocar no lugar da pessoa. A pessoa não ora, mas você ora por ela, né? A pessoa não busca Deus, mas você busca Deus no lugar dela, até ela começar a abrir o coração para o Senhor. Então ele fala em favor de todos os homens. Em favor quer dizer em benefício. Então a Bíblia mostra que a nossa oração funciona. Quando nós oramos pelas pessoas, essas orações são respondidas, viu? A oração é poderosa. Abra o seu ouvido para ouvir bem o que eu estou dizendo para você. A oração não é apenas um blá blá blá, não. Não é apenas palavras jogadas ao vento, não. Oração a Deus em nome do Senhor Jesus é uma petição formal. E Deus, ele se compromete a responder a nossa oração. E se a gente não orar, não acontece nada. Mas se a gente orar perseverantemente, consistentemente, constantemente, né? Deus vai responder. Aprenda isso. Deus é fiel na palavra dele. Ele quer responder às suas orações. Mas se você não ora, o que acontece? Às vezes você até ora, mas ora na dúvida. Você não tem certeza se vai funcionar ou não. Então, que essa palavra traga certeza para você, viu? Que você orando, Deus vai fazer. Ore, Deus vai te dar a resposta na hora adequada. Pode ter certeza, nenhuma das suas orações vai ficar sem resposta se você orar nessa confiança. Então ore sim pelo seu irmão de sangue para que ele se converta, pela sua irmã de sangue para que ela se converta,
para que aquele seu colega de serviço que você gosta tanto dele, né? É uma pessoa excelente, mas falta tudo, falta Jesus, falta tudo, né? Para que ele se converta. Ou então para aquela pessoa que está enferma, ore por ela para que Deus a cure. Por aquele seu parente, amigo, vizinho, conhecido que está nas drogas, ore para que ele se liberte, viu? Esposa, ore pelo seu marido, não deixe de orar, ore sempre, 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 insista. A tua oração vai quebrando as correntes do maligno, vai partindo elo por elo. A corrente do maligno na vida dessas pessoas vai se desmanchando e aí você começa a ver a pessoa mudar. Porque se você orar, Deus vai fazer a obra. Deus faz a obra quando alguém ora. Quando ninguém ora, não acontece nada. Por isso que Satanás tenta desanimar tanto as pessoas de orarem. Por isso que Satanás tenta desviar a atenção da pessoa para que a pessoa não ore. Por isso que muitas vezes o diabo tenta fazer você ficar preso no videogame, na televisão, na rede social, para tirar o seu tempo de oração. E quando você vai orar, depois que você ficou atrás disso tudo, rede social, videogame, televisão, tudo que é inútil, né? Tudo que é, vamos dizer, supérfluo, aí sobra aquele tempinho para você orar, aí está cansado, já né? Querendo dormir, aí você faz aquela oração xoxa, fraquinha, não acontece nada. Tá vendo como o diabo é esperto? Ele é esperto. Na verdade, o diabo, ele é mais inteligente que a gente. Ele sabe manipular a situação. Agora o apóstolo Paulo fala, vigia, porque o diabo é esperto, ele vai tentar fazer você não orar. Agora dê ouvidos para a palavra de Deus, faz o que Deus está mandando, ore consistentemente por aquele que é crente e por aquele que ainda não é. E também, continuando o versículo ali, eu não li para você, mas depois você lê, a referência está aqui, o apóstolo Paulo fala para que a gente ore por todas as pessoas que estão investidas de autoridade, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelos vices, né? Pelo legislativo, ou seja, os governantes, os eleitos que fazem as leis, né? Senadores, deputado federal, estadual, vereadores, né? Pelo poder judiciário, pelas forças policiais. Ore por todos, ore. Porque você ora, Deus vai fazer a obra. Ore pela sua cidade, ore pela sua vizinhança, ore por aquela pessoa que te persegue, ore por aquele vizinho chato, perturbador, aquele vizinho encrenqueiro, ore para abençoar ele. Não muda de casa por causa dele não, viu? Ore por ele, ore para Deus abençoar a família dele, você vai ver que bênção que vai começar a acontecer. Deus transforma todas as coisas. Vamos orar então? Vamos orar por todos, né? Hoje eu vou orar bem pouquinho por você, tá? E você e eu vamos orar mais pelas outras pessoas, tá certo? Porque fazendo isso também Deus vai abençoar a gente. Pode ter certeza, toda oração feita para alguém, ela retorna para a gente. Por quê? Porque tudo no reino de Deus é que nem semente. Você planta uma semente, aquilo retorna para você multiplicado. Quer pegar um copo com água e colocar aí? Pode pegar lá e colocar, vamos abençoar no final. Não quer pegar? Não tem problema, fique em paz. Vamos falar com o Pai? Vamos interceder pelas pessoas, orar por elas? Quer pegar uma fotografia de alguém, uma peça de roupa? Também pode colocar, você que sabe, vai de acordo com a sua fé, tá bem? Oremos ao Pai então. Nosso Deus e Pai, bendito e santo, muito obrigado pela direção que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo Senhor revelar em Tua palavra que nós devemos orar e podemos orar pelas pessoas e teremos a resposta, Pai. Nós oramos, Pai, pelo parente dessa pessoa que já é um convertido no Senhor Jesus, é um crente no Senhor Jesus, mas está desviado, Pai. Eu te peço, visita ele agora, toca no coração daquele homem, Pai, para que ele tenha consciência que precisa voltar para a Tua presença. Meu Pai, toca no coração do jovem que está desviado também, o jovem que já serviu ao Senhor, mas ultimamente, Pai, anda no mundo até das drogas. Pai, liberta esse jovem, toca no coração dele, visita ele onde quer que ele se encontre. Pai, abençoa essa família toda, Pai, essa família que um dia toda ela te serviu na tua casa e hoje uma parte dela, até a maior parte dela já está desviada, já se esfriou na fé, meu Deus. Abençoa essa família, faz com que ela se torne uma família fervorosa novamente na tua presença. Pai, intercedemos pela pessoa que está enferma no hospital, pela pessoa que está com câncer, pela pessoa que está com tumor, pela pessoa, meu Pai, que está com problema no coração, por aquela pessoa que vai fazer uma cirurgia e pela pessoa que neste momento está passando por uma cirurgia. Pai, pedimos a Ti,
visita aquele local, visita aquela pessoa, restaura a saúde, dirige a mão dos médicos, meu Pai, livra a pessoa da morte, livra a pessoa, meu Pai, do acidente. Te peço, meu Pai, abençoa muito a família dessa pessoa, abençoa também, Pai, aqueles que ainda não se converteram, mas que essa pessoa ama muito. Abençoa, Pai, os filhos que ainda não conhecem Jesus, toca no coração deles, Pai, também no coração do marido, Pai, esse marido que tem o coração endurecido como uma pedra, mas a Tua palavra diz que o Senhor esmiuça a pedra. Então, Pai, toca nesse coração, torna esse coração sensível ao Teu Espírito Santo. Meu Pai, abençoa a mãe, o pai dessa pessoa que precisam conhecer Jesus também. Abençoa os vizinhos, Pai, aquele vizinho encrenqueiro. Abençoa a vida dele, Pai, para que ele não seja mais encrenqueiro, para que ele seja uma bênção também. Visita eles, Pai, supra a necessidade deles em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, as pessoas que estão perseguindo esta pessoa que ora comigo. Sim, Pai, abençoa para que eles possam ser libertos daquele espírito que os instiga a perseguir essa pessoa. Abençoa todos eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, também eu te peço, abençoa as autoridades desse país, abençoa, Pai, o pessoal do executivo, do legislativo, do judiciário, as forças policiais, Pai, os advogados, promotores. Abençoa, Pai, também aqueles que são bombeiros, os seguranças particulares. Meu Pai, abençoa todos, oramos por todos, arranca, Pai, o mal da vida deles. Meu Pai, lança fora os espíritos malignos que querem usar essas pessoas para o mal, mas que o Teu Espírito Santo toque neles, para que eles sejam, meu Pai, conscientes de fazer o bem. Por isso, Pai, na certeza da nossa oração respondida, te damos graças. Te peço também, Senhor, abençoa esse copo com água, coloca a Tua unção nesta água, que no beber desta água, essa pessoa, Pai, possa também encontrar o seu alívio e a sua bênção. E por isso te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Beba da água se você colocou e pratique essa palavra que você ouviu. Ore, gaste tempo orando. Gastar tempo é modo de falar. Na verdade, quando nós oramos, seja por qualquer situação que seja, mas principalmente pelas pessoas, nós estamos investindo o nosso tempo, não gastando, investindo, e isso retorna para a gente em forma de bênção. Comece a experimentar isso com relação à sua família, tá bem? Pare de brigar com a família, xingar, bater boca, ficar bicudo, ficar nervoso, ficar falando deles pelas costas. Não faça isso, que isso não é papel de crente. Ore por eles, fecha a boca. Quer dizer, para reclamar, fecha a boca, né? Mas ore por eles, abra a boca para orar por eles, para abençoá-los. E com o tempo você vai ver a transformação que Deus faz, tá bem? Tenha você uma noite muito abençoada, de descanso, e até a próxima!